Oi, olha de novo e nesse vídeo eu vou falar sobre o meu nariz. Bom, já sem enrolar, sem nada, já vou logo dizendo, eu fiz duas plásticas no nariz, duas rinoplastias. Pois é, mas nesse vídeo eu vou contar tudinho, tintim por tintim, do porquê que eu fiz duas e porquê que eu fiz, né? Bom, então o motivo, já começando assim ó, de cara, o motivo que eu fiz rinoplastia era justamente porque eu não gostava do meu nariz. Era uma questão mais de autoestima baixa, podemos dizer assim, entendeu? Pra vocês terem uma noção, eu não tirava foto sorrindo assim, tipo, não rolava de jeito nenhum. Eu vou até deixando aqui passando as fotos do meu antes. Pois é isso aí que vocês estão vendo. Era realmente uma questão de autoestima, eu não me gostava real. Assim, eu sempre tive um nariz pequenininho, bonitinho e tal. E quando chegou naquela fase que a gente sabe da adolescência, e rola aquelas coisas assim difíceis, o nariz resolveu dar uma esticada. O que era pra dar esticada na altura, me deu uma esticada no nariz. Já agradecendo aqui aos meus pais, né, por me proporcionarem isso. Foi um presente de 15 anos que eu nunca tive. Então, muito obrigado. Afinal, eu não estaria nem aqui se eu tivesse aquele nariz ainda, porque pra mim, foto sorrindo não rolava, vídeo piorou. E aí, beleza. Eu sempre quis fazer rinoplastia, meus pais sempre souberam disso. E aí, ano vai, ano vem, até que minha mãe encontrou uma amiga, uma conhecida, e ela falou que já tinha feito uma cirurgia, que não era de rinoplastia, era de silicone. Falou, olha, tem esse cirurgião aqui que ele é muito bom. A gente pegou o contato desse cirurgião, marcou a consulta, vamos lá. E assim, eu não pesquisei nada, não olhei nada, eu só fui lá, com a cara e com a coragem. A gente foi com a cara do cirurgião, que é o Dr. Fabrício. Vou deixar até o Instagram dele aqui na descrição, que qualquer coisa vocês podem tirar alguma dúvida, ou querer saber, ou querer fazer mesmo, né, vai saber. Ele passou confiança pra gente. Uma dúvida muito grande que eu tinha, e eu acho que muita gente tem, é tipo, quando você vai pra consulta, você diz, quero desse jeito? Não foi assim comigo, porque primeiro, foi um bom cirurgião, ele vai analisar a questão mais milimétrica do seu rosto, se vai funcionar o tipo de nariz, porque não adianta você chegar, quero o nariz dessa pessoa, e não vai funcionar pro seu rosto, porque cada um tem um rosto diferente, isso é uma coisa que fique harmoniosa, né, pra não ficar muito estranha. Então ele fez as medidas e falou, ó, dá pra gente fazer isso, diminuir, dá pra gente tirar esse calombinho que você tem, pra ficar um rosto mais natural, porque o meu nariz fazia o meu rosto ficar muito bruto. Então é isso, com o meu, pelo menos nessa primeira cirurgia, não teve isso de quero de tal jeito. E ele me falou então que a minha cirurgia teria que ser via externa, eu esqueci agora a palavra que usa. Ou seja, não seria por dentro, ele não conseguiria fazer tudo o que precisava no meu nariz por dentro, porque existem dois tipos de cirurgia, eu acho. Que é uma por dentro sem abrir o nariz e a outra tem que abrir o nariz, e no caso foi a minha. Então tem até, ó, uma cicatriz aqui. Vamos fazer então. Na primeira consulta ele já passou os exames, que a gente tem uma grande quantidade de exames que você tem que fazer antes disso. Segunda consulta, já fui lá. Aí ele olhou tudo, ó, tudo certinho, dá pra gente fazer. Vamos marcar? Vamos, foi tipo isso. Inclusive, façam o que eu digo, não façam o que eu faço, porque eu não recomendo fazer isso. Pesquisem bastante, caso vocês forem fazer, sobre o cirurgião, os resultados e tudo mais. Se vocês me perguntarem, tava com medo? Não, não tava com medo, porque pra mim, assim, pior do que já era, ele não ia ficar. Era isso que eu tinha na minha cabeça, mas bem louco, né, porque podia ficar. Mas enfim, chegamos então no dia da cirurgia. Tem toda uma preparação durante a semana, você não pode comer tais tipos de coisa, pra não dar nada, né, nenhum problema na cirurgia. Fui lá porque eu já tava, né, tipo, meu Deus, realização de um sonho. Chega na hora assim, você coloca aquela bata assim, ó, que não é bonita, né, que fica aberta atrás, parecendo a região traseira. Anestesia geral, apaguei. E a gente já pode então começar a falar do pós-operatório, que é o mais difícil. Que a cirurgia em si a gente não sente nada, não acontece nada, a gente nem nada, né? Quando eu acordei já estava então com um super curativo no nariz, que é com isso aqui. Você fica com isso aqui durante uma semana. Eu guardei de recordação isso aqui. Eu sempre via vídeos da galera falando, nossa, pós-operatório é horrível. E você fica muito inchado. Então no primeiro dia, já no dia seguinte, pós-cirurgia, eu acordei e disse, é isso? Só isso é moleza. Segundo dia, tava um pouquinho mais inchado. E aí, tá tranquilo. Se for só isso, tá beleza. Quando cheguei no terceiro dia, meu querido, minha querida, era tipo o pior dia da minha vida. Sério, eu tava muito, muito inchado. Isso aqui estava muito inchado. Eu queria chorar, mas eu tinha medo de se chorar eu ia me, né, seria muito pior, porque eu iria ficar todo congestionado, ia querer chorar aqui, mas não ia ter como limpar. Inclusive, banho, galera, só daqui pra baixo durante uma semana.
Tem noção disso? Aliás, até um pouco mais que uma semana. Aí passou o terceiro dia, o mais complicado. Quarto dia ainda tava ali no meio termo. Quinto, então foi o dia que começou a diminuir um pouco o meu inchaço aqui no rosto. E é claro, toma remédio, tem que ficar fazendo higienização do seu nariz. Inclusive, é uma agonia tão grande que eu lembro até hoje dessa agonia. Porque imagina, você saber que tá cirurgiado e ter que ficar mexendo dentro, né? Já fiquei sabendo que demora bastante pra gente ver o resultado real oficial. É praticamente um ano, se não for mais até, inclusive o meu já tem mais de um ano. E eu ainda acho que ainda tem coisa um pouquinho inchada. Quando eu cheguei mais ou menos no 7º, 8º mês, é que eu percebi que deu errado. Não deu tão certo quanto eu gostaria. Fazer a consulta, né, que você vai voltando de mês em mês pra ir vendo, né, como é que tá. E aí eu percebi que o meu nariz ele tava ficando meio que caído, que não era uma coisa que eu queria, afinal eu queria um nariz empinadinho. Então eu fiz uma nova cirurgia. E aí nessa consulta que a gente decidiu fazer uma nova é que ele falou: olha, o que provavelmente aconteceu é que o seu nariz ele não segurou o peso do inchaço e da pele, de todo o processo. Então o que a gente vai ter que fazer agora para poder dar certo, colocar algo que sustente mais essa ponta, por conta do seu inchaço, por conta da sua pele, e que geralmente a pele dos homens é mais grossa. Então pode ocasionar isso. Eu tive duas opções: ou retirar um pedacinho aqui da minha orelha, dessa cartilagem aqui da orelha, ou tirar um pedacinho da costela aqui abaixo do peito, para poder ter uma sustentação mais fixa e não acabar caindo durante o processo de cicatrização. E é claro que eu escolhi então tirar um pedacinho da costela. Então essa cirurgia aí sim foi mais tranquila. Eu não tive tanto inchaço, porque eu não tive que quebrar nada, só tive que refazer essa região aqui. E foi justamente isso que aconteceu, a minha pele não aguentou, porque o meu corpo não foi questão de erro médico nem nada, foi o meu corpo que, como uma forma de defesa, ele criou tipo uma crosta aqui nessa região da ponta do meu nariz. E aí então, desse jeito que ele está agora, empinadinho, né, como eu queria, ele está retinho. A primeira cirurgia eu fiz em janeiro e essa segunda cirurgia eu fiz em novembro. Pois é, bem rápido, né? Não cheguei nem ao resultado final, mas é porque eu queria muito fazer. E eu queria muito ir pra minha formatura com o nariz novo, do jeito que eu queria. Acho que depende de cada médico. Tem alguns médicos que recomendam só realmente depois de um ano. E outros vão ser mais maleáveis, e aí é tudo questão de conversa. Eu acho que uma grande dúvida de todo mundo é com relação a escolher o nariz. Então, como eu falei, eu não escolhi necessariamente o nariz que eu queria, até porque cada um tem o seu processo de cicatrização, tem a sua pele, tem seu rosto. Então, não necessariamente ele vai ficar exatamente igual, até é bem complicado ficar. E por isso que o médico deve então fazer todas as medidas pra ficar o mais natural. Outra dúvida que eu vejo bastante e que eu tinha também é: você não sente vontade de espirrar? E aí eu acho que eu só vim espirrar, eu acho que era uma semana depois que eu tirei o curativo. Ainda tava um pouquinho, né? Depois do... eu fiz assim, né? E fiquei, acho que um minuto assim, tipo, meu Deus, o que é que eu fiz? Medo de olhar o que que saiu, de medo de olhar no espelho se acontecer alguma coisa. Mas não, gente, é tranquilo. Então eu vou deixar aqui na tela o antes, depois e o depois. E eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que tenha ajudado muita gente, tirado várias dúvidas, porque eu também pesquisava bastante, principalmente no YouTube, pra ver resultados antes e depois. Se você gostou desse vídeo do meu nariz, se ainda ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar. Eu quero saber de tudo. E claro, deixa seu like, compartilha, faz isso daí e até o próximo vídeo.